Se você está procurando uma impressora 3D com design diferenciado, alguns recursos interessantes e que entregue uma boa qualidade de impressão, a BQ Huracan pode ser uma boa opção para você. Então fica ligado nesse vídeo até o final para saber mais sobre essa impressora 3D e descobrir se ela é a escolha certa para você. Inclusive, eu já quero pedir 1000 desculpas para a BQ porque eles me enviaram essa impressora 3D já há alguns meses, bem antes do lançamento inclusive. E eu acabei demorando um pouco mais do que o previsto para liberar a análise dela. E uma curiosidade a respeito dessa impressora 3D é que tanto o design quanto o nome dela tiveram inspiração na Lamborghini Huracan. Me conta aí nos comentários se você achou ela parecida com a Lamborghini, beleza? Essa impressora 3D tem um super diferencial e está sendo bastante comentada aí na comunidade 3D. Ela é uma das primeiras impressoras 3D que já vem com o firmware Klipper instalado de fábrica. Para quem não sabe, atualmente a grande maioria das impressoras 3D utilizam um firmware chamado Marlin. Mas recentemente muitas pessoas estão migrando para a utilização do Klipper. Isso porque o Klipper oferece uma série de recursos avançados e que melhoram a qualidade da impressão, mesmo com velocidades mais altas. Outra característica interessante do Klipper é que ele permite que o usuário controle a impressora remotamente, podendo controlar toda a impressora 3D usando uma interface web no PC ou até mesmo no celular. Mas o que acontece normalmente é que as impressoras 3D que usam o Marlin precisam de uma placa Raspberry Pi que é conectada à placa controladora da impressora 3D. Isso permite que a impressora utilize um processamento mais poderoso e preciso usando os recursos da placa Raspberry Pi em vez de usar o processamento da placa controladora da impressora 3D. E lembra que eu comentei que a BQ Huracan já tinha alguns recursos interessantes? Então acontece, como eu já mencionei, ela é uma das primeiras impressoras 3D, se não for a primeira, a ser fabricada já com o Klipper instalado, o que torna a utilização muito mais fácil para os usuários, já que elimina o processo de ter que instalar o Klipper manualmente. E eu falo isso com alegria porque o processo de instalação do Klipper de forma manual não é algo que qualquer pessoa consegue fazer, hein? E como sempre, ela veio muito bem embalada, mas durante a montagem dela eu notei alguns probleminhas. E eu quero deixar bem claro que esses problemas eles são simples de resolver para quem já tem um pouco mais de experiência na impressão 3D. Mas eu tenho certeza que para quem está começando na impressão 3D, esses problemas não vão ser tão simples de resolver. E por isso eu vejo eles como um ponto bem negativo para esse modelo de impressora 3D. Quer ver alguns exemplos? Apesar dela já vir pré-montada, para encaixar um dos frames de alumínio no eixo Z, você precisa desparafusar o motor do frame. Caso contrário, ele não vai passar por esse sistema de polias que fazem a movimentação do eixo Z. Outro problema que eu encontrei foi na mesa aquecida. Ela veio bem solta e, se a gente não corrigir isso antes de imprimir, vai afetar bastante a qualidade de impressão. O conjunto do hot end também veio solto e com um jogo. Para ajustar tanto o hot end quanto a mesa aquecida, eu precisei apertar as porcas excêntricas para deixar o conjunto bem firme e sem folgas. E um ponto crucial, na minha opinião, e que deveria ser mais enfatizado em algum lugar visível, é que a impressora não pode ser ligada sem o cartão micro SD card que contém o sistema operacional dela. Eu confesso que eu só não cometi esse erro por acaso, já que eu acabei notando essa mensagem aí que você está vendo no vídeo. Outra coisa importante que você precisa prestar atenção é na tensão da fonte da impressora. Quando eu recebi a minha, ela veio configurada para uma tensão de 220 volts, e eu confesso que eu demorei um pouco também para encontrar o local certo para ajustar a chave para 110 volts. Isso porque a chave fica na parte de trás da impressora 3D, e você precisa retirar esse adesivo para conseguir fazer a alteração. Agora me conta aí, você acha que esses problemas que eu encontrei são simples para qualquer pessoa resolver ou realmente precisa de um pouco mais de experiência para ajustar tudo? Em relação à estrutura dessa impressora 3D, eu tenho um elogio. Finalmente, os frames de alumínio estão completamente fechados. Para quem já teve ou conhece alguns outros modelos de impressoras 3D, como a Ender 3, por exemplo, sabe que ali naqueles espacinhos dos frames acumula bastante poeira e sujeira ao longo do tempo, que é difícil de limpar. E isso não vai mais acontecer na BQ Huracan. E para ser sincero, eu acho até que isso ajuda bastante no visual da impressora. Um ponto negativo é que ela só tem sustentação em um dos lados do eixo Z. Essa sustentação acontece por meio de um fuso trapezoidal, mas você tem a opção de comprar um kit de expansão
se caso você deseja ter a sustentação dos dois lados aí no eixo Z. Eu achei uma pena porque alguns modelos mais recentes de impressoras 3D já estão vindo com a sustentação dos dois lados da impressora. Mas durante os meus testes aqui, isso não chegou a ser um problema, já que a qualidade das impressões ficou muito boa, como você vai ver daqui a pouco. Outro ponto positivo é em relação à extrusora dela. A BQ Huracan já vem com uma extrusora de metal e com duas engrenagens, o que aumenta bastante a vida útil dela, já que a extrusora é uma das partes que mais trabalha e sofre desgaste na impressão 3D. Porém, e isso eu confesso que eu não entendi, o sensor de fim de filamento dela é de plástico. Isso, em conjunto com o suporte de filamento que fica na parte superior da impressora, acabam causando um pequeno problema que já era muito conhecido na impressora 3D Ender 3, por exemplo. O ângulo formado pelo filamento acaba causando uma fricção no sensor de fim de filamento e ao longo do tempo causam um pequeno desgaste nele. Então, nesse caso, eu entendo que eles deveriam, ou ter feito isso de uma forma diferente, ou pelo menos ter colocado um tubinho PTFE na entrada do sensor para prevenir que isso acontecesse. Outro ponto positivo é em relação ao ajuste das correias. É normal que ao longo do tempo as correias vão ficando mais frouxas devido ao movimento da impressora 3D. Mas é bem simples fazer o aperto delas girando esses facilitadores que tem tanto no eixo X como também no eixo Y. Olha, e uma coisa que me agradou muito foi o conjunto do Hot End. Eu achei que a BQ acertou bastante nesse conjunto. Além dele ser muito bonito, ele parece ser também muito robusto. E ainda por cima conta com um sistema de nivelamento automático que eu vou te mostrar com mais detalhes daqui a pouquinho. Outra coisa que eu gostei é que você encontra dois ventiladores nesse conjunto do Hot End que estão direcionados diretamente para o bico da impressora 3D. E isso é bem útil para resfriar o filamento e melhorar a qualidade da impressão 3D e também não fica obstruindo a visão ali do bico da impressora. E seguindo o padrão de alguns outros modelos de impressoras 3D disponíveis no mercado, a BQ também implementou o sistema de conexão rápida no conjunto do Hot End. E ainda no conjunto do Hot End a gente também encontra um LED. Esse LED não é tão forte, mas ainda assim ajuda na hora de ver a impressão 3D acontecendo. Ah, e esse LED também é colorido, hein? Você pode trocar a cor dele para qual cor preferir. E uma coisa que eu esqueci de falar sobre a montagem da BQ Huracan é que o manual dela é bem pobre e direcionado para quem já tem bastante experiência em impressão 3D. Eu inclusive dei várias sugestões de melhorias para a BQ e eles acabaram modificando algumas coisas no manual. Ainda assim, eu achei que precisa melhorar bastante. Um exemplo disso é em relação à conexão da impressora com a sua rede local. Na primeira versão do manual não explicava nada como você poderia fazer para conectar a sua impressora 3D no seu Wi-Fi. Já na segunda versão do manual que eu recebi, eles explicam que para conectar a impressora na sua rede sem fio, você precisa colocar o SD card no computador e fazer uma alteração em um dos arquivos que tem lá, especificando os dados da sua rede sem fio. E se você fez tudo certo, depois de colocar o SD card de volta na impressora e ligar ela, vai ser possível visualizar o endereço IP para acessar a interface web da impressora, que eu também já vou te falar como que ela funciona daqui a pouco. Mas você também pode conectar ela via cabo de rede, se você quiser. Um ponto negativo é que como a impressora precisa dar início a um outro sistema, quando você liga ela demora bastante para liberar o menu LCD e para liberar a impressora para começar a imprimir. Então, se você tiver com pressa, é melhor se programar antes para ligar ela. E uma coisa que me desagradou um pouco, mas que na verdade eu quase acabei nem usando, foi o LCD dela. Ela vem com um LCD relativamente pequeno e que não é nem touchscreen, é monocromático inclusive. Mas como eu disse, uma vez que você conecta ela no Wi-Fi, você acaba meio que esquecendo do LCD completamente, já que você tem o controle total da impressora pela interface web. Ela tem uma área de impressão relativamente boa, medindo 22 centímetros nos eixos X e Y e 27 centímetros no eixo Z. A mesa dela já vem equipada com uma superfície magnética flexível PEI, que inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre isso, hein? Eu gosto bastante desse tipo de mesa pela facilidade com que as peças aderem nela e também pela facilidade de remover as peças depois que a impressão acaba. E eu não notei isso aqui, mas eu vi alguns relatos de que as linhas pintadas na mesa, elas acabam dissolvendo quando você limpa ela com álcool isopropílico. Mas, como eu mencionei, eu não tive esse problema aqui. E uma coisa legal e que eu nunca tinha visto antes é que a mesa da BQ
BQ Huracan tem uma função inovadora que pode ser muito útil na hora de economizar energia. É possível escolher entre duas zonas de aquecimento com diferentes potências, dependendo do tamanho da peça que você vai imprimir. Na parte de trás da mesa tem um botão que controla a potência da zona do aquecimento. Se as duas luzes do botão estiverem acesas, significa que a mesa vai usar uma potência de 240 watts para aquecer toda a sua área. E se apenas uma das luzes está acesa, a mesa vai usar uma potência menor, de apenas 100 watts, para aquecer somente aquela região central dela, o que é muito útil para economizar energia em impressões menores. Segundo a BQ, você consegue uma redução de até 20% do uso da energia com essa função. Me conta aí, você já tinha visto essa função em alguma outra impressora 3D? E antes de eu te falar sobre como você pode controlar a impressora pela interface web, eu acho importante dizer que você não precisa necessariamente conectar a impressora na sua rede local se você não quiser. Isso porque você pode copiar os arquivos fatiados para a pasta G-Code que tem lá no cartão microSD que vem junto com a impressora. Mas aí que está o problema. Esse microSD card também é a unidade de inicialização do sistema e ele não deve ser removido quando a impressora está ligada. Se você se esquecer desse detalhe e tirar o cartão de memória como faria com qualquer outra impressora 3D, isso é o equivalente de você arrancar o disco rígido do seu computador com ele ligado. Ou seja, a impressora vai travar instantaneamente e você ainda corre o risco de corromper o sistema operacional dela, matando a impressora. Então, toda vez que você decidir retirar o microSD card da impressora, antes de tudo, você tem que ir no menu LCD dela e usar a função de desligamento. Mas logo você vai perceber que simplesmente não vale a pena esse esforço e é bem melhor usar a interface web dela. Mas se ainda assim você preferir usar a impressora offline, então o meu conselho é que ao invés de usar o microSD card que fica na parte da frente da impressora, você use um pendrive e conecte ele na parte de trás dela. Assim fica muito mais seguro. E como eu já mencionei, a interface web é sem dúvidas muito boa. Infelizmente ela está toda em inglês, então se você não fala esse idioma, talvez você sofra um pouco no começo. Para acessar ela, basta digitar o endereço IP que é mostrado no LCD da impressora em qualquer navegador de internet aí que você usa. A partir daí você tem o acesso total a todos os controles da impressora 3D. E é muito simples colocar um arquivo para imprimir utilizando a interface web. Você pode, por exemplo, simplesmente arrastar o arquivo G-Code e soltar ele na tela, ou mesmo clicar no botão Upload and Print na parte superior. E se você usa o fatiador Cura, por exemplo, você também pode instalar o plugin de conexão do Moonraker e enviar o arquivo G-Code diretamente para a impressora. E se caso você utiliza o fatiador Prusa Slicer, também pode configurar a Huracan dentro dele e enviar os arquivos fatiados diretamente. Eu não vou explorar todas as funcionalidades da interface web, senão o vídeo vai ficar ainda mais longo do que ele já está. Mas duas coisas que eu achei bem legais é o mapa de altura que mostra como o nivelamento enxerga a mesa da sua impressora 3D e a visualização do G-Code que mostra em tempo real onde a sua impressão está naquele exato momento. Mas o fato é que nem tudo são flores. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi perceber que nas configurações da máquina haviam várias coisas que estavam desatualizadas. E a maioria eu consegui resolver apenas clicando no botão Update. Com exceção do Clipper que fica com esse rótulo de inválido e por orientação da própria BQ, eu não mexi nele, não atualizei, não fiz nada. Bom, acontece que mesmo depois de várias tentativas, eu não fui capaz de atualizar alguns pacotes. E mesmo entrando em contato diretamente com a BQ, eles também não conseguiram me dizer o que estava acontecendo de errado e nem me ajudar. Outra coisa que eu também não consegui fazer foi instalar o módulo de time-lapse, por exemplo. Isso porque ele não vem instalado por padrão. Bom, pelo menos não nessa versão da impressora que eu recebi. E apesar de eu conseguir conectar uma câmera USB na impressora e conseguir visualizar as imagens, eu infelizmente não consegui de jeito nenhum fazer o módulo do time-lapse funcionar. E acredite quando eu digo, isso não é uma tarefa muito fácil. Eu tive que acessar o sistema via terminal, eu tive que realizar algumas programações ali nas configurações e por aí vai. Eu tô dizendo isso porque a minha sensação é de que não é qualquer usuário que vai conseguir passar por essas etapas. Quem sabe no futuro a BQ já mande um firmware mais completo e atualizado no mesmo estilo do Sonic Pad que a Creality lançou e que também usa o Clipper. E claro que eu não poderia deixar de falar também sobre a função Input Shape. Para quem não sabe do que eu tô falando, Input Shaping é uma técnica de controle que reduz as vibrações em sistemas mecânicos. Inclusive, um dos opcionais
que você pode comprar junto com a Huracan é o ADX-L345. Ele nada mais é do que um acelerômetro que vai ajudar a medir as vibrações durante os movimentos da impressora. E para usar ele é relativamente simples. Primeiro você precisa prender ele no eixo X ou no eixo Y, né? Ou nos dois. E em ambos os eixos é possível você parafusar o acelerômetro para que ele fique totalmente imóvel. Depois, basta dar um comando para o clipper e ele vai começar a vibrar a impressora no eixo que você escolheu. Aí depois de algum tempinho, você já tem os valores adequados da aceleração da impressora. Isso é tudo de forma automática, tá? Depois basta dar um comando para salvar esses valores. Basicamente com isso, você consegue aumentar os valores de velocidade de impressão sem perder a qualidade dela. Eu fiz alguns testes antes e depois de calibrar o input shaping na Huracan também. Nessa impressão aí, você pode observar que a peça apresentou bastante vibração, ghosting, quando eu usei uma velocidade de 100 mm por segundo. E depois de fazer a calibragem com o input shaping, dá para ver que o resultado com os mesmos 100 mm por segundo é surpreendente, né? Quase que eliminou aí completamente as vibrações. Inclusive, a qualidade de impressão da Huracan foi algo que me surpreendeu muito. Ela consegue imprimir com uma qualidade extremamente boa, mesmo com uma resolução de impressão mais baixa. Os modelos ficam muito bem definidos e quase sem as linhas de impressão aparentes. Eu quero dar um destaque, inclusive, para esse filamento verde, que é um PLA HT lá da empresa 3D Prime. Se você está procurando filamentos e resinas de excelente qualidade, eu tenho que te indicar a 3D Prime. Eu já uso os filamentos e as resinas deles aqui no canal há bastante tempo e como você mesmo pode ver aí no vídeo, a qualidade é excelente, recomendo muito. Se você ainda não conhece a 3D Prime, já acessa aí para conhecer e comprovar o que eu estou te dizendo. Em relação ao nivelamento automático da impressora, eu tenho que dar um ponto super positivo. Como eu já mencionei antes, a BQ Huracan já vem com um sensor para fazer o nivelamento automático da impressora. Eu achei esse sensor de ótima qualidade e uma coisa que eu achei legal também é que a BQ afirma que ele só pesa apenas 6 gramas. Mas não se engane, porque mesmo com esse sensor, você não vai conseguir utilizar o comando G29, que normalmente a gente coloca no script inicial da impressora para fazer o nivelamento automático. Isso porque o Clipper simplesmente não reconhece o comando G29. E eu confesso que isso eu também apanhei um pouquinho para descobrir no começo. Mas depois de pesquisar um pouco, eu descobri que dá para criar um comando G29 meio que falso no Clipper através de um comando macro. Ele basicamente utiliza o comando Bad Mesh Calibrate para criar um mapa de calibração da superfície da mesa da impressora. Então, na verdade, a impressora não vai ficar medindo os pontos da mesa antes de todas as impressões. Ela vai fazer isso uma única vez e vai guardar os valores. O bom desse processo é que a gente ganha tempo, já que ela não vai ficar medindo sempre os pontos antes de cada impressão. Mas o ruim é que, muito provavelmente, de tempos em tempos, você vai ter que refazer o Bad Mesh Calibrate para acertar o nivelamento da mesa novamente. Mas, de qualquer forma, eu gostei bastante desse processo de nivelamento dela. Em relação à eletrônica, a Huracan não tá para brincadeira e mostra alguns componentes bem poderosos. Dentro dela, você encontra uma placa Manta M4P de 32 bits e com 64 MHz. E mais um computador de placa única com 4 núcleos com 1.5 GHz e 512 MB de memória DDR3. E outra coisa legal é que a Huracan possui portas para tudo o que você precisa, incluindo 2 portas USB que podem ser usadas para uma webcam ou um pendrive, uma porta Ethernet de 100 megabits e também uma porta SPI que serve para conectar o acelerômetro na impressora. E ela também já vem com os drivers super silenciosos TMC2209. E realmente ela é bem silenciosa, embora em alguns momentos ali durante o deslocamento é possível escutar algum ruído devido à movimentação. Para resumir, então, a BQ Huracan é realmente um modelo que veio para revolucionar o mercado das impressoras 3D. Com uma qualidade de impressão incrível e todos os outros features que acompanham a impressora, como, por exemplo, o sensor de fim de filamento, o input shaping, a possibilidade de conectar uma webcam, o acesso via Wi-Fi, tudo isso fazem dela uma impressora 3D sensacional. Existem sim vários problemas com esse modelo, mas eu acredito que com o tempo eles vão desaparecendo. Agora, uma questão super importante é que eu não consigo recomendar esse modelo para quem nunca mexeu com uma impressora 3D na vida, a não ser que você tenha um perfil mais autodidata e que goste de desafios, porque com certeza eu te garanto que você vai enfrentar alguns com essa impressora 3D. Mas, se você já tem um pouco mais de experiência
experiência, aí sim eu posso recomendar a BQ Huracan tranquilamente pela excelente qualidade de impressão e todos os outros features que acompanham ela. E se você quiser que eu traga mais vídeos sobre ela aqui no canal, como por exemplo, testes de velocidade máxima, configuração do input shape, entre outras coisas, já deixa um comentário aí para eu saber, combinado? E claro, como sempre, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, então já deixa aquele like gostoso aí. Assim, eu consigo continuar trazendo cada vez mais conteúdo sobre impressão 3D de maneira gratuita que vão te ajudar. Beleza? E não esquece que o canal continua lá nas outras redes sociais também. E a gente se vê no próximo episódio.